Bom, e aqui a gente consegue visualizar já a questão dos dados, PDU, SDUs, né? Enfim, para cada camada aqui, né? Então, esse basicamente é o processo que acontece, né? De uma comunicação aqui entre essas, esses dois hosts aqui, esses dois computadores, né? Então, você vai ter os dados da camada de aplicação sendo encapsulados pela próxima camada, colocado seu cabeçalho, a camada de sessão vai encapsular esses dados, vai colocar o seu cabeçalho, vai passar para a próxima camada também, que vai a camada de transporte, que vai fazer os controles dela, vai colocar seu cabeçalho e assim por diante. Isso vai ser entregue em um meio físico aqui de transmissão, vai passar por diversos enlaces, né? Diversas redes, onde a gente viu que basicamente são as três primeiras camadas ali que vão trabalhar, né? Grosso modo é isso. Esse meio de transmissão bruto, então você pode ter, são pulsos elétricos ali, de acordo com a intensidade desse pulso você tem 1 ou 0, né? Então essa informação vai chegar aqui na camada física do destino e vai fazer esse processo inverso aqui, né? Vai sendo analisado esse cabeçalho, aí passa a informação sem esse cabeçalho para essa próxima camada, que vai fazer os tratamentos que ela precisa passar e vai passar, então, essa informação aqui para a próxima camada, para a camada mais acima, e vai tirar o cabeçalho dela e vai passar para outra, que vai tirar o cabeçalho dela, passar para outra e assim por diante, até chegar no processo que está conversando um com o outro, né? Então, basicamente é isso. Bom, aqui é mais para uma imagem para a gente falar daquilo que eu falei já na análise da camada de rede, de enlace, mas aqui fica melhor de visualizar. Então, o que a gente tem? A gente tem dois dispositivos, dispositivo A e dispositivo B, que estão conversando, e aqui uma representação aqui de dois nós intermediários, né? Então, essa comunicação de dados vai passar por esses dois nós aqui, né? Esses nós intermediários, eles geralmente envolvem, deixa eu mudar aqui, esses nós intermediários geralmente eles envolvem as três primeiras camadas, né? A camada de rede ela se preocupa, como a gente viu, com a entrega desde a origem até o destino. Então veja, a gente pode ver bem aqui, tá bem claro na imagem, né? A camada de rede, a origem e o destino, ela vai passar aqui pelos nós intermediários também. A camada de transporte ela é responsável pela entrega fim a fim, processo a processo de toda a mensagem, né? A camada de rede ela supervisiona a entrega da origem ao destino dos pacotes, né? Pacote a pacote, ela faz esse controle individualmente a cada pacote, né? Ela não vai reconhecer qualquer relação entre esses pacotes, né? Ela não vai controlar isso. Esses pacotes podem ir para caminhos diferentes. Então, ela trata individualmente cada pacote. Ah, mandei o pacote aqui, opa, não é aqui, manda para roteador tal. Opa, não é aqui, manda para tal enlace. Ah, cheguei. Chegou o pacote X aqui. Ah, e o pacote Y é da mesma informação, não quero nem saber, eu só sei que eu tenho que entregar esse pacote Y para cá. Se ele faz parte ali do mesmo, de uma mesma requisição, a camada de rede não se preocupa com isso. Ela empurra os pacotes, né? Ela trata cada um deles de forma independente, como se cada trecho pertencesse a uma mensagem separada. Já a camada de transporte, não. A camada de transporte ela quer esse controle, né? Ela quer garantir
dependendo do protocolo que se usa, né? Quer garantir que essa mensagem vai chegar inteirinha lá. Então, ela quer que chegue intacta, né? Então, e na sequência correta, né? Então, esses pacotes chegaram desordenados, a camada foi mandada a informação aqui, a camada de rede mandou de uma mesma informação, uma mesma requisição, 4 pacotes, né? Aí o pacote 1 foi para um lado, o pacote 2 foi para outro, o 3 foi para o mesmo do 2, enfim. Aí chegou lá, o pacote 1 enfrentou ali um congestionamento no roteador e tal, e aí chegou assim lá, 4, 2, 3 e 1, por exemplo, né? Pacotes chegaram nessa ordem aqui. A camada de rede não está nem aí. Ela chegou assim, esse pacotinho aqui é daqui mesmo, passa para transporte. Transporte pega esse pacote. E o 2 é daqui, passa para transporte. 3 é daqui, passa para transporte. O 1 é daqui, passa para transporte. Então ela nem vê a relação desses pacotes aqui. Ela simplesmente cumpriu o objetivo dela. A de transporte vai analisar o cabeçalho e vai ver, opa, recebi aqui, faz parte da mesma informação, vamos organizar essa informação aqui, né? Vamos colocar os dados na ordem, né? Que elas devem ser entregues, né? Então ela cuida disso aqui, fim a fim, tá? Aproveitando essa imagem, reforçando aquela questão dos dados, né? Dos dados trafegados aqui. Eu recebo aqui o meu segmento da camada de transporte, verifico aqui, né, estou na camada de rede, verifiquei aqui na camada de rede, bom, coloco no cabeçalho meu IP de origem, que é o do dispositivo A, meu IP de destino, que é o dispositivo B. Passo lá para enlace, né? Aí ele também escolhe a melhor rota, né? No caso, camada de rede, vai escolher a melhor rota, vai falando, olha, para chegar lá no destino, eu preciso passar pelo roteador X aqui, por esse roteador aqui, tá? Passou para enlace, a enlace vai inserir no cabeçalho o MAC address. MAC address dessa placa de rede aqui, desse dispositivo, MAC address, esse é o MAC address de origem, né? O endereço físico de origem. E também insere o endereço físico de destino desse nó intermediário aqui. Beleza, passou para física, aí bit vai ser transmitido aqui, chegou nesse nó intermediário, a física vai tirar o cabeçalho, vai para enlace, a enlace vê o cabeçalho ali, vê questão de erros tal, da camada física, vai olhar endereço de destino, endereço físico de destino é aqui mesmo, manda lá para a rede. A rede vai olhar, vai falar, opa, endereço IP de destino não é aqui, que pena, vamos seguir uma mensagem. Não muda o endereço de IP, continua o mesmo. Endereço de IP de origem e endereço de IP de destino continua o mesmo. Passa para enlace falando, ó, enlace, próxima caminho aqui, outros caminhos estão com problemas, vai por esse caminho aqui, que vai passar por esse nó. A enlace vai cuidar aqui, vai pegar, bom, agora, meu endereço físico de origem, vai colocar lá no cabeçalho dela. Meu endereço físico de origem é o endereço físico desse nó aqui. E o endereço físico de destino é o endereço físico deste nó aqui. Beleza, passou. E aqui vai fazer o mesmo processo. Cheguei no destino, endereço físico, a rede vai falar, não. Não é aqui o destino ainda. Vamos lá, vamos ver a rota, qual o próximo passo para ser feito. A enlace vai mudar os endereços físicos de origem e destino, que agora o de origem é esse, e finalmente o de destino é desse dispositivo B, passa para a física, chegou aqui, enlace é aqui mesmo, passa para a rede vai olhar o endereço IP e fala, opa, é aqui mesmo, que bom, mensagem é aqui, passa esse pacote para a camada de transporte. E assim
sucessivamente. E a camada de transporte vai fazer todo o trabalho dela de reorganizar esses pacotes aí, ok? Aí, apenas para focar aqui mais uma vez nas 3 primeiras camadas, né? A camada de rede, como a gente viu, vai se preocupar ali desde a origem e destino. Aqui, tinha até esquecido que eu tinha essa imagem, fiz todo o processo lá, que tá bem detalhado aqui nessa imagem, né? Tá mais bonito do que os garranchos que eu faço lá, né? Então, ó, a gente tem um sistema final A que quer falar com o sistema final F, tá? E aqui a gente, na realidade, tem um enlace aqui, esse roteador, ele se comunica com essa rede aqui e com essa aqui, né, do sistema final D, né? E eu tenho aqui o sistema intermediário B, o C, que pode ser um roteador, né? E o E aqui. Então, a camada de rede de A, ela envia o pacote para a camada de rede de B, né? Igual tá na imagem aqui. Deixa eu mudar a canetinha. Igual está na imagem aqui. Então, a camada de rede de A vai enviar o pacote para a camada de rede de B. Tá? Quando o pacote chega no roteador B, aqui nesse sistema intermediário B, ele vai ver que o endereço IP não é aqui, vai ter que continuar empurrando esse pacote aí pela rede. Ele toma uma decisão baseada nesse endereço IP, né, de destino, em qual rota que ele vai seguir. Então, o roteador B usa a sua tabela de roteamento para descobrir qual o próximo nó. E aí, no caso, o próximo nó é o roteador E. Então, ela vai falar, o destino é essa máquina aqui. Então, tá, deixa eu ver na minha tabela de roteamento. Para ir para essa rede aqui, o próximo salto que eu tenho que dar é lá para o nó E. Não é o nó C, porque essa é outra rede, né? É outro IP aqui. Eu preciso ir para essa rede aqui que tem o endereço IP tal. E aí ela vai passar essa informação, então, para próximo, esse pacote, para esse enlace aqui, para esse próximo roteador E. Né? Então, vai chegar aqui para o roteador E, o roteador E é a mesma coisa, vai olhar a sua tabela de roteamento, e vai falar, opa, o próximo nó que eu tenho que ir, eu já estou aqui na minha rede IP, e o próximo nó que eu tenho que ir é o sistema final F, que é o meu destino. Então, a camada de rede em B, ela envia o pacote para E, a camada de rede E, por sua vez, vai enviar o pacote para a camada de rede da F. Então, isso é nó a nó, né? Essa entrega hope to hope, igual está aqui no livro do Furosan, né? E aí ela vai cuidando então da entrega da origem ao destino, ok? Aqui é mais para ilustrar a questão que o endereço IP não muda do início ao fim, já o endereço físico muda, né? Então vamos ver. Aqui, esse computador A, ele está querendo falar com o computador P aqui, com esse receptor aqui. O Furosan ele fez o seguinte, ele deu o nome do endereço lógico com letras, é só uma representação, tá? Com letras, para cada dispositivo envolvido aqui tem uma letra, e o nome do endereço físico, o número, né? Mas aí ele simplificou, a gente sabe que o endereço físico não é simples assim, esses endereços físicos. Então vamos lá, aqui a gente está nas 3 primeiras camadas, camada física, de enlace e de redes, né? Desculpa, aqui a camada de enlace, camada de rede, aqui são as camadas superiores, né? A física está aqui na comunicação. Então tá, pegou esses dados da camada superior e foram passados aqui para a camada de rede, a camada de rede encapsulou e falou, olha, esse sistema A quer conversar com esse sistema P aqui. Então o endereço lógico de origem é o A, o endereço lógico de destino é o P, ok? Então passou isso para a camada de enlace.
A camada de enlace viu, falou, ah, beleza, colocou o trailer lá para controle de erro e falou, bom, as informações passadas aqui, o próximo salto vai ser esse roteador aqui, certo? Que tem o endereço físico 20. Né? Então, o meu endereço físico de destino é o 20 e o meu endereço físico de origem é o 10. Por convenção, geralmente se usa, no caso do endereço lógico, primeiro o de origem e depois o de destino, e no caso de físico, primeiro o de destino e depois o de origem. Então tá, pôs essas informações, passou para o meio físico ali. Esse foi rodando, chegou aqui no roteador 1. Né? Desencapsulou esses dados, né? Tirou o cabeçalho aqui, tirou o endereço físico do cabeçalho, passou para a rede. A rede falou, rapaz, o endereço IP de destino, que é o P, não é aqui. Então a gente tem que mandar esse pacote para frente. E o próximo salto aqui vai ser esse roteador. Ele vai passar aqui pela LAN 2. Né? Então tá. Então, na saída, as informações de endereços lógicos da camada de rede continuaram as mesmas, AIP, 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 só que o endereço físico que veio 2010 vai sair diferente. Vai sair o endereço físico desse roteador, dessa interface do roteador aqui, 99, e sendo o endereço de origem, e o endereço dessa interface aqui desse roteador como destino, 33. Né? Então mudou o endereço físico aqui, os endereços físicos foram modificados, ok? Então aqui chegou de um jeito o endereço físico e saiu de outro. Aqui chegou de um jeito o endereço lógico e saiu do mesmo jeito o endereço lógico. Passei aqui pela LAN 2, cheguei no roteador, nesse caminho dado. A enlace de dados aqui vai tirar o cabeçalho, é aqui mesmo, tal. A camada de rede, mais uma vez, fala não, o endereço IP P aqui não é aqui é N, não é esse. Então, deixa eu olhar minha tabela de roteamento aqui. Aí nessa interface do roteador, a gente vai para LAN 3. Então é essa interface aqui, que tem o endereço IPZ e o endereço físico 66. Beleza, continua o endereço lógico o mesmo, a IP, e a enlace de dados vai colocar no cabeçalho, vai falar, opa, estou aqui nessa interface, endereço físico de origem é o 66 e o endereço físico de origem é o 66 e o endereço físico de destino vai ser o 95, né? Que é o próximo nó. Manda isso para a rede. Chegou aqui, tirou o cabeçalho dos endereços físicos, é aqui mesmo. Aí a camada de rede vai olhar e falar, o endereço IP de destino é P, é o meu mesmo, né? É aqui mesmo. Então passa esses dados para as camadas superiores, ok? Reforçando aqui o que eu já tinha falado anteriormente, tá? Bom, aqui um resumo do modelo em camadas, né? Traduzir a camada de aplicação, possibilitar acesso aos recursos da rede, está mais próximo ao usuário, né? É uma interface ali, entre o usuário e a máquina. A apresentação, traduzir, criptografar e comprimir os dados. A sessão, estabelecer, gerenciar e encerrar sessões. A de transporte, prover a entrega confiável de mensagem, processo a processo, fim a fim, a recuperação de erros. A de rede, transferir pacotes da origem ao destino, né, fornecer ligação entre redes. Enlace de dados, organizar os bits em frames, né, e fornecer entrega nó a nó. A física, transmitir bits através de um meio físico, prover especificações mecânicas e elétricas, tá? E aí, encerrando aqui, o TCP/IP, né? O TCP/IP também é um modelo de camadas e ele dá uma
é um conjunto de protocolos, né? O conjunto de protocolos TCP/IP. Ele foi desenvolvido até mesmo antes ali do modelo OSI, e por isso suas camadas não correspondem exatamente às camadas do modelo OSI. Mas o OSI é muito bom para ter como referência e como estudo, né? E no final das contas, o modelo TCP/IP é o que está sendo usado, é o que pegou, digamos assim, né? E ele junta algumas camadas do modelo OSI em uma mesma camada, né? Acumulando suas funções. Então, a camada de aplicação aqui corresponde a essas três últimas camadas do modelo OSI: aplicação, apresentação e sessão. A camada de transporte é a camada de transporte também, né? As mesmas funções, camada de transporte do OSI e TCP/IP. A camada de rede, alguns chamam de internet, interredes, é correspondente à camada de rede aqui do modelo OSI. A camada física, também conhecida como host-to-host, é correspondente à camada de enlace de dados e física, né? Então, as funções de enlace de dados e física da camada OSI estão aqui nessa camada de rede. Alguns autores apresentam 5 camadas aqui, separam a camada link de dados também, né? Mas, via de regra, mais usada é essa aqui, tá? Nessa imagem, a gente pode ver aqui as camadas do modelo OSI: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física, e a representação aqui do TCP/IP, com a sua pilha ali, com seu conjunto de protocolos, né? Então, na camada de aplicação, apresentação e sessão, a gente tem protocolos como esses aqui, né? São as aplicações SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, Telnet, etc. A camada de transporte, a gente tem aí a mesma camada, né? Para os dois, a gente tem basicamente TCP e UDP. O SCTP ele une, traz coisas boas do TCP e coisas boas do UDP. São os protocolos que tem, só exemplos, tá? A camada de rede da camada OSI também correspondente à camada de rede do TCP/IP. O principal aqui é o IP, né? Esse IP ele faz, lembra, a camada de rede vai cuidar da transmissão dos pacotes, que os pacotes cheguem da origem ao seu destino, não importa a ordem, então não tem muito controle desse fluxo da ordenação. Então, é o IP, aí quando chega aqui, a camada de transporte vai organizar, né? E aí você tem ICMP, IGMP, o RARP, o ARP. O ARP eles colocam a representação até bem aqui no finalzinho, justamente porque ele está bem próximo ali da outra camada. Por meio do endereço IP, ele vai fazer um broadcast na rede lá para descobrir o endereço físico, né, da correspondente a esse IP, enfim. E o enlace de dados, que aí tem protocolos definidos pelas redes subjacentes, né? Então, o conjunto de protocolos do TCP/IP ele é hierárquico, né? Cada protocolo da camada superior ele é suportado por um ou mais protocolos das outras camadas, das camadas abaixo, né? Das camadas subjacentes. Então, se eu estou falando de IP, ele vai se comunicar com esses outros protocolos. Estou falando do TCP, ele vai se comunicar com esses protocolos, né? Vai saber, vai se entender. Ele suporta todos os protocolos padrão e proprietários, né? E uma rede, uma internet TCP/IP pode ser uma rede local, né? Uma LAN, ou uma rede maior aí de ampla abrangência, como uma, né? Eu acho que basicamente é isso, pessoal. A gente falou bem aqui dessas questões, das camadas, deu uma boa olhada nesse funcionamento das camadas aí, ok? Então é isso. Acho que está até meio escuro aqui, já escureceu um pouco, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Foi um prazer aqui gravar essa videoaula e até mais.